Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Então, hoje eu vou falar para você que está nessa vida de concurseiro, você que está nesse momento, nesse limbo, que eu já passei por isso e eu sei o quão às vezes angustiante é, nesse limbo de ser aprovado, de fazer prova, será que vai acontecer? O que vai ser de mim no futuro? Então você fica o tempo todo vivendo no futuro. Eu sei, é normal, eu passei por isso e eu vou te falar uma parada muito interessante que eu fui entender isso depois de muito tempo, que é a importância dos clássicos e os ensinamentos que eles trazem. E clássicos, quando eu digo, não é só aqueles livros gigantescos, Dom Quixote, Divina Comédia, não, cara. Às vezes um conto clássico que você ouvia lá quando você era criança, eu vou trazer inclusive um exemplo, e tive esse insight vendo a minha esposa contando a história para minha filha. E, cara, interessante o quão os clássicos ensinam coisas importantes. Então, desde já, eu já peço para você deixar aqui seu like, se inscrever no canal, que isso é o que ajuda a gente aqui a continuar o trabalho. E se tiver aqui o botão de hypar, não esquece de hypar aí o canal, tamo junto. Vamos lá, rapaziada. Em primeiro lugar, você, quando os clássicos, eles são feitos, são histórias contadas, geralmente, e os clássicos, eles se perpetuam no tempo, porque eles falam de coisas universais, que independente da época, da humanidade, você sempre vai ter aquele tipo de reflexão, aquele tipo de ensinamento, ele vai ser sempre verdade. Então eles vão sempre falar sobre a morte, sobre a vida, sobre escolhas. E eu, por incrível que pareça, a história que eu vim trazer pra vocês é a história dos três porquinhos, cara. Olha só que história besta. Eu sempre achei essa história, até quando eu era criança, uma das histórias mais, tipo assim, mais infantis mesmo, mais bobinhas que existiam. E calma, cara, eu sei que você tá afim de sair do vídeo, mas calma, tem um puto ensinamento pra você que vai fazer concurso público. Aí tá lá o porquinho que faz a casa de palha, porque ele quer ir logo brincar, ele quer terminar logo, ele quer ir logo fazer as coisas deles, então ele faz uma casa de palha. Aí o outro irmão, que fica um pouquinho mais, ele cria ali a sua casa de madeira e o porquinho faz a casa de madeira, ele demora um pouco mais de tempo para ir, mas ele também tem uma certa pressa e ele faz a casa de madeira. E o outro, sem pressa nenhuma, já sabendo a proteção que ele precisava, tudo aquilo que ia ser bom para ele no futuro, ele faz a casa de tijolos. Aí nesse meio tempo vem o lobo mau e derruba a casinha de palha com um simples sopro, depois chega na de madeira, ele tem um pouquinho mais de trabalho, mas derruba também, mas quando chega na casa de tijolos ele não consegue derrubar. E aqui, cara, é um ensinamento absurdo sobre escolhas. As escolhas que você faz na vida. Olha para o seu concurso público. Você tem várias opções. Você tem a opção de virar aprendiz de marinheiro, de virar fuzileiro naval, e essa é a parte rápida, porque você vai estudar, você vai precisar de bem menos estudo, você vai estudar muito menos, você vai ser aprovado muito mais rápido, obviamente. Você vai chegar na hora da formação, a formação é muito mais rápida, se eu não me engano, é uns 8 meses ou até menos, mas eu sei que não passa de um ano. E é isso, logo você vai virar fuzileiro, você vai virar marinheiro, você já vai entrar na vida da tropa, você já vai estar na tropa muito rápido, já vai estar recebendo seu salário, e é isso. Em compensação, cara, vai vir um lobo mau chamado inflação, ou crise econômica, qualquer coisa. E aí o que a gente vai vendo hoje, vários fuzileiros navais debandando a marinha, vários marinheiros debandando da marinha, por causa de porque não tem condição financeira. Isso é muito tranquilo para um fuzileiro naval, um cara que é solteiro, 19 anos, viver com R$ 2.500. É fácil para ele. R$ 2.500. É fácil entre aspas, tá? Mas a questão é que, tipo assim, você pode morar dentro do quartel, você pode alugar casa com 20 negros, você não liga, inclusive até compartilhar quarto, você não dá bola, você tá só vivendo sua vida. Mas no momento que você quer ter uma vida um pouco mais séria, isso já começa a ser insuficiente. Porque você vai ter filho, você vai ter esposa, você vai querer uma casa só para você vai querer um determinado conforto, você quer comprar suas coisas, você quer comprar um computador legal, você quer ter um carro legal, você quer ter uma moto legal, você quer, enfim, você quer passar as férias no local que você gosta. E nem sempre isso vai ser possível porque você não vai ter dinheiro. Ainda mais quando a inflação começa a andar. As coisas começam a subir de preço e aquilo que naquele ano você comprava, você não compra mais. Aquilo que você
enfim, aquilo que você queria fazer, você queria estudar, mas tem que pagar um curso, igual eu faço direito, eu pago um dinheirão, quase R$ 1.000. Eu tenho quase certeza que para um fuzileiro naval, para um marinheiro que esteja com família, se for para pagar, o cara consegue por vestibular, mas para pagar é quase impossível. Então você perde algumas possibilidades na vida. Entenderam onde é que eu quero chegar? A Casa de Madeira foi o concurso que eu fiz. É a ESA. Eu não quis ir para fuzileiro naval, nem para marinha, não quis entrar como soldado, porque eu sei que eu vou receber mais como sargento. Então eu estudei um pouco mais, eu me dediquei um pouco mais, porque a prova é sim um pouquinho mais difícil para você ser aprovado. E em compensação, você já começa recebendo, você tem 2 anos de formação, então ao invés de são 2 anos como aluno, ganhando mil e pouquinho. E você começa a receber ali depois disso você começa ali a receber seus R$ 5.000. Então, cara, é muito diferente. Então, quando vem uma crise econômica, quando vem inflação, essa inflação ela precisa soprar um pouco mais, ela precisa ser um pouco mais forte para me pegar, entendeu? Mas ela me pega, assim como tem me incomodado muito. Mas, por exemplo, eu estou indo morar num local onde eu vou pagar um aluguel considerável. Vou pagar R$ 2.000 de aluguel em Blumenau. Então eu tenho um certo conforto, tenho uma churrasqueira na minha varanda, tem 2 quartos, minha filha vai ter um quarto para ela, a gente vai ter o nosso quarto, tem um secador de roupa, tem uma certa dignidade, é isso que eu quero dizer para vocês, tem uma certa dignidade. Depois disso, aí você vai esperar, você diz, que tenho 19 anos, tenho 18 anos, vou estudar mais, vai demorar mais para eu ser aprovado. Porém, eu vou estudar para a SpaceX. Depois que eu passar na SpaceX, na AFA, no Colégio Naval, que seja, tá? Eu sempre uso o Exército como exemplo, porque eu sou do Exército e acaba que vem toda hora o Exército como exemplo. Mas você pode pensar no que você quiser, né? F1 e tal. Mas voltando para a SpaceX. Depois de eu ser aprovado, eu vou ficar 5 anos como aluno/cadete, ou seja, vai ficar 5 anos recebendo um pouquinho, informação, em formato de internato. Mas quando sair de lá, cara, seu poder aquisitivo é muito maior. Depois você vai ser... Sabe quantas promoções tem? Eu ainda estou esperando a minha primeira promoção depois da ESA. Ou seja, terminou a ESA, fui promovido a 3º sargento. Eu estou indo para o 7º ano de tropa, 9º ano de exército, 7º ano de tropa. E eu ainda estou esperando a primeira promoção depois de ter virado 3º sargento. Cara, é muito tempo. Em compensação, se você pensar na carreira de oficial... Você sai aspirante oficial, 6 meses depois você sai segundo tenente, 2 anos depois você sai primeiro tenente. Aí depois, se eu não me engano, são 4, 5 ou 6 anos, alguma coisa assim. Mas a questão é que, por exemplo, para você ter noção, o cara que chegou comigo na tropa da AMAN, o cara veio, aspirante oficial, não sabia nada de tropa, assim como eu. Eu fui sargento no pelotão dele, eu lobo, ele aspirante. Beleza. O cara tá saindo capitão esse ano. Tem noção disso? O cara tá saindo capitão esse ano. Então a diferença é muito absurda, porque olha só, o cara veio pra tropa, virou aspirante oficial, virou segundo tenente, virou primeiro tenente e vai virar capitão. E eu já sou o 3º sargento, olha isso. Então, esse é o cara que faz a casa de tijolos. Gabriel, mas eu não sei se eu quero ser militar, eu não tô entre ser militar, eu tô entre fazer SpaceX, que pra mim eu já entendi que eu tenho uma certa facilidade, ou fazer uma faculdade, porque eu tenho condição de fazer uma faculdade. Dentro dessa faculdade vou fazer um concurso público, por exemplo, vou dar de novo meu exemplo, que é o que tem mais fresco na minha memória. Vou fazer direito, porque eu passei aqui no vestibular, ou meu pai tá pagando, tanto faz, eu tenho condição financeira para isso, show de bola. Tô fazendo um direito e depois eu quero fazer um concurso para promotoria, para delegado. Cara, oficial vai tirar R$ 9.000, delegado vai tirar 20, 30 mil, Ministério Público 30 mil, para mais os adicionais. Aí mais tarde você pode até fazer para magistério, para magistratura, que é para juiz. Você pode ser advogado público, você pode ser até advogado privado e querer empreender aí com você. Então a questão é, olha só de novo as decisões para você. Eu tô dando no contexto do canal, sabendo do meu público, mas você às vezes pode ter outras decisões. Às vezes a sua casa de palha é a SpaceX, pô. Às vezes a casa de palha é a SpaceX, às vezes vai levar mais tempo para você virar auditor fiscal. Muito mais difícil, muito mais esforço, muito mais energia, mas a questão é que você vai estar muito mais bem preparado para quando vier a inflação, para quando o lobo mau chegar e assoprar na sua casa, quando vier a inflação, quando chegar seu filho, quando você querer pagar uma faculdade pro seu filho mais tarde, quer que ele vá fazer um mestrado, uma faculdade no exterior.
Então você tem condições para isso, ou até mesmo para você. Você tem uma esposa e daí do nada ela que, pô, quer ir pra Disney. Minha esposa já foi pra Disney, cara. Minha esposa já foi pra Disney, já foi pra um monte de lugar. Não foi porque eu levei. A questão é que hoje eu busco coisas a mais, porque eu quero ter essa condição de poder levar ela, levar minha filha, assim como ela teve a condição de quando criança, e por isso que hoje eu tô numa casa de madeira, que naquela época era uma casa de madeira. Na verdade, eu busquei a casa de tijolos, né? Quem sabe minha história, quem conhece minha história sabe. Não só que na época eu era casado já e tal, e daí eu decidi, não, quero brincar logo, quero largar logo. Tentei fazer a de madeira, a de tijolo, e acabei fazendo a de madeira por pressa, por pressa. Poderia ter feito a de tijolo, quem sabe? Poderia estar melhor hoje, entendeu? Então, rapaziada, fica aqui minha dica, leiam clássicos, às vezes os clássicos bobinhos aí que você vai ver que é para criança, tem ensinamentos muito grandes, porque essa é a ideia, e por isso que eles se perpetuam no tempo. Não interessa o tempo, não interessa o avanço da tecnologia, não interessa nada. Por exemplo, a Divina Comédia de Dante Alighieri é de 1300 e pouco, e até hoje é um livro extremamente lido, com diversos ensinamentos para a atualidade. Don Quixote, Moby Dick, enfim, são livros muito grandes, aí eu acho que você que está estudando para concurso já não é o caso ficar lendo esse tipo de livro, que é muito pesado, mas se você tem um tempo, se você quer, não, ao invés de eu ver um filme aqui para relaxar, eu vou ler um livro desse, às vezes pode ser interessante para você. Por exemplo, Crime e Castigo de Dostoiévski, que é um livro que eu de vez em quando recomendo para quem já tem uma certa musculatura intelectual de leitura, já porque é um livro que você tem que estar acostumado com leitura e tal, porque é um livro russo. Tá em português, tá? Tem tradução, mas a questão é que é um livro russo, é num outro contexto, os nomes próprios são difíceis, mas Crime e Castigo é um absurdo de livro, e ali você entende porque é um livro clássico de 1800 e pouco e que tá aí até hoje. Super atual, super atual. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de comentar aqui que tipo de vídeo você quer ver. Grande abraço, fui e até mais.